Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, queridos amigos, nós vamos dar continuidade à série Salmos e vamos fazer a terceira apresentação, terceiro vídeo no Salmo 139. Os versículos serão 15 a 18, Salmo 139, versículos 15 a 18, e nós vamos ler e vamos falar aqui sobre uma espécie de ultrassonografia divina. Você nunca ouviu falar, mas tudo tem a primeira vez. Nós vamos aprender juntos. Salmo 139, versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam maior o número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Senhor Deus, Pai querido, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, te agradecemos, pedimos a tua proteção, a tua bênção e suplicamos pelos nossos irmãos e amigos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós aprendemos algo muito especial. Sempre, um leitor da Bíblia Sagrada, ele é beneficiado por algo profundo, por algo que ele muitas vezes não teve como acessar na sua formação secular, na sua formação acadêmica. E eu diria mais, tem determinados aspectos das Escrituras que nós vamos acessando e compreendendo que nós não chegamos a tal ponto nem na academia evangélica, nem na faculdade evangélica, nem no seminário teológico, nem no seminário bíblico. Por quê? No seminário nós estudamos e a nossa preocupação é absorver aquela matéria e nós sabemos que seremos testados com provas, com trabalhos. Portanto, nós nos preocupamos tanto com o conteúdo da lição apresentada, da matéria estudada, que nós muitas vezes deixamos passar aqueles temas que nós depois vamos ver com uma certa facilidade. O tempo é um agente muito positivo com respeito a isto, no que diz respeito ao nosso aprendizado, à nossa formação, e nós, após um curso, após alguns anos, a gente vai ficando mais, digamos, mais preparado para entender estes textos. Então nós aprendemos aqui, neste salmo, a respeito da grandeza de Deus, quando o salmista tem consciência de como era, como foi a sua formação, o começo da vida. Salmo 139, versículo 15, ele diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas, como nas profundezas da terra. O ventre, para ele, seria como as profundezas da terra. O oculto da madre seria como alguém sepultado, pela grandeza, digamos, do mistério, pela grandeza, pela profundidade da situação. Nós temos pouquíssimo, eu particularmente, pouquíssimo conhecimento da genética, mas os estudiosos, os
cientistas, os biólogos, eles têm muita admiração em relação a esta matéria, porque realmente é muito interessante. E o salmista não entendia de biologia, na época ninguém conhecia isto, mas ele tinha consciência de que a sua formação, a sua existência, ela estava cercada de um mistério muito grande, mas não ignorado por aquele que criou a vida, por aquele que nos doou com este prêmio tão extraordinário que é a existência. Então, ele fala desta ultrassonografia divina. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como se estivesse nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Nós sabemos, mesmo no meu caso que não estudei tanto, nós sabemos que há uma evolução na gestação materna. E a criança só vai estar formada, pelo menos, perfeição, na formação no 6º, 7º mês. Criança com 5 meses, se for necessário tirar um feto no 5º mês, no 6º mês, ela passa muito tempo em incubadora, passa para realmente adquirir a formação mínima necessária para ser levado para casa, para ser tratado naturalmente pelos pais, pela mãe. Eles ficam, às vezes acontece de ficar muitas semanas no hospital, porque ainda não haveria sido formado o suficiente para ter defesas, E o salmista não entendia nada de genética, nada de ciência, nada, mas ele tinha o poder de Deus, ele conhecia Deus, tinha o temor de Deus, conhecia a palavra de Deus, e inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz, os teus olhos me viram ainda informe, eu ainda não estava completamente formado, perfeitamente formado. E no teu livro estão todas estas coisas descritas, as quais iam cada dia sendo formadas. Cada uma. Foram sendo descritas, foram sendo escritas, foram sendo registradas, ainda antes de serem aperfeiçoadas. É uma grandeza acreditar na palavra de Deus, no amor de Deus, no poder de Deus, e também está sob esta fé. O meu Deus me vê em qualquer situação, mas não é agora. Ele me viu quando eu estava sendo gerado. Ele me viu na formação no ventre. Ele viu ainda o meu corpo tomando formas. Os meus membros sendo formados, crescendo, e tanto membros externos quanto órgãos internos, o olhar de Deus foi vendo este desenvolvimento, esta evolução da vida ultrainterina, a vida no ventre materno, a vida sepultada no corpo materno, como ele faz essa comparação, como se estivesse sepultado na terra. Até porque não tinha nada que alguém pudesse nem pensar que um dia uma gestante tivesse a oportunidade de saber antes do filho nascer como seria, se ele estava bem, se seria um menino ou uma menina, se teria alguma dificuldade, se teria algum problema na sua formação genética, se teria algum defeito físico. E hoje nós sabemos que a evolução ajuda e já temos casos, e muitas vezes, de crianças ou fetos serem assistidos, receber tratamento ainda no útero materno. Mas o que o salmista falava, ele falava pelo Espírito de Deus. Ele diz no versículo 17, quão preciosos são para mim, ó Deus,
Quão preciosos, melhor dizendo, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Ou seja, os mistérios, os milagres, aquilo que escapa o conhecimento, a compreensão e o domínio humano, o salmista tinha consciência que jamais escaparia da visão divina. Que Deus abençoe você, que você possa ler a Bíblia Sagrada, aprender na palavra de Deus a respeito desses valores que são milenares para os homens e eternos para Deus e para os seus servos, seus seguidores, seus adoradores. Amém.